Ok, senhores? Professor Riane aqui mais uma vez na disciplina de Circuito CC, aqui dando sequência para nós fecharmos o entendimento sobre os conceitos, de diferença de potencial, de tensão elétrica, os famosos volts aí para nosso entendimento, ok? Então, para fechar esse entendimento, acompanha, vem comigo, uma grande alegria, um grande prazer estar com todos vocês aqui trabalhando com esses novos conceitos que vai nortear todo o nosso estudo e análise de circuito de corrente contínua. Beleza? Bacana? Então vamos lá, vamos juntos, pessoal. Nós paramos e nós vimos aí na última aula, uma aula síncrona que nós fizemos, sobre os conceitos importantes da diferença de potencial. Lembra? É necessário que ocorra, é necessário que tenha uma diferença de potencial elétrico, diferença de tensão elétrica, de volts entre dois pontos para que a carga ela entre em movimento. Se não houver diferença de potencial elétrico entre dois pontos, a carga elétrica não vai se movimentar. Nada vai fazê-la movimentar. Assim como a gente solta uma bolinha do alto de um morro e ela desce para o ponto mais baixo, assim são as movimentações de carga. Ela sempre sai do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Fazendo um breve resumo aí do que nós vimos na última aula. Então a carga elétrica sempre se movimenta do maior potencial para o menor potencial. Na mecânica, nós falamos também que o movimento ocorre natural sempre que eu jogo alguma bolinha, algum objeto, de uma maior altura para uma menor altura. E eu consigo ver essa diferença de altura, que aqui no caso da elétrica, para nós, significa uma diferença de potencial elétrico. Então, quando eu falo que numa pilha, numa bateria, como nós vimos, tem 9 volts, tem 1,5 volt, significa, na verdade, que entre os polos daquela fonte, daquela bateria, daquela pilha, existe uma diferença, como se fosse, entre aspas, uma diferença de altura, de 9 metros, de 1,5 metro, que no caso nossa eletricidade é 1,5 volt, 9 volts e por aí vai. À medida que eu vou consumindo a carga elétrica da minha pilha, da minha bateria, a diferença de altura ou diferença de tensão vai diminuindo, até chegar a um ponto que é onde a diferença ali de potencial já não é possível mais realizar nenhum tipo de trabalho. A diferença de potencial existente, o trabalho que eu consigo realizar ele é muito pequeno. Então, se eu vou movimentar o carrinho de controle remoto, a força, quando a diferença de potencial vai diminuindo muito, a carga elétrica vai diminuindo muito, portanto, já não é suficiente não tem potência suficiente para acionar as rodinhas do veículo. Então já anda com dificuldade, vai parando de andar cada vez mais, qualquer ladeirinha ele para de subir, mesmo no plano a velocidade vai caindo, até o ponto que não tem mais potência para girar as rodas, até o ponto que o controle remoto da televisão vai falhando, você tem que substituir as pilhas para ele voltar a funcionar com perfeição, Então a diferença de potencial das pilhas vai diminuindo, a carga elétrica das pilhas vai terminando e com isso o controle remoto da televisão, por exemplo, vai diminuindo ali a sua funcionalidade, ok? Entenderam? Então é necessário que tenha um ponto de potencial de volts mais alto que o outro, de modo que eu consiga medir a minha diferença DDP de potencial, que é a tensão no ponto 1 menos a tensão no ponto 2. Joia? Se a gente continuar usando aí para as nossas análises o conceito de diferença de altura, de movimentação de água, de fluxo de água para a corrente elétrica, de altura da caixa d'água para ver a pressão que a água vai sair na torneira, no cano, a gente pode continuar com essa análise tendo um reservatório, como se fosse uma pilha, uma bateria aqui. À medida que a água vai saindo, o reservatório vai abaixando, a quantidade de carga elétrica vai diminuindo, numa pilha, por exemplo. E aqui a gente consegue ver, para a nossa referência aqui, que talvez seria o chão, eu teria 10 metros de altura. Então eu poderia ter 10 volts de DDP entre a minha pilha, entre um polo da pilha e o outro polo da pilha, entre o polo de uma bateria e o outro polo da bateria, ou entre um sinal de tensão e a sua referência, que pode ser o terra, o zero. E aí, o que nós temos aqui? Se eu colocar aqui um cano, uma torneira a 5 metros da nossa referência, que seria o terra, eu vou ter da caixa d'água até a saída de água 5 metros, que seriam 5 volts. Eu posso ter uma tomada de água mais aqui embaixo, ou ainda desse ponto para esse, daqui para cá eu tenho 5 metros ou 5 volts.
Daqui para cima, mais 5 metros ou 5 volts. Do início até o final, 10 metros ou 10 volts. Então perceba que eu posso colocar uma outra saída de água aqui, ó, a 6 metros da caixa d'água, a 7 metros da caixa d'água, a 10 metros da caixa d'água. Eu posso colocar a torneira em vários pontos. E a diferença de potencial vai ser dos 10 metros aqui de altura da caixa d'água até o ponto onde eu coloquei a torneira. Se eu colocar a torneira aqui 2 metros abaixo da caixa d'água, eu vou 2 metros abaixo da caixa d'água, portanto 8 metros acima do solo. Se colocar uma torneira aqui, ó, 8 metros acima do solo ou apenas 2 metros da caixa d'água, eu vou ter 2 volts de diferente potencial, né? Seria 10 menos 8, 10 menos 5. Ou seja, sempre o conceito da diferença de altura se aplicando à diferença de potencial ou diferença de tensão elétrica. Compreende? Bacana? Vamos seguir então. E aqui é só uma mangueira, né, que sai daqui no nível de 10 volts, eu tenho 0 volts como referência. Normalmente a gente adota uma referência como padrão, onde a gente conecta inclusive o ponto de aterramento, e nós passamos a medir tudo em relação àquela referência. Eu posso ter potenciais mais altos que essa referência, e eu posso ter potenciais mais baixos que essa referência também, né? Então eu posso ter mais 5 volts, eu posso ter menos 5 volts. Se eu cravei a minha referência no zero, eu posso ter um potencial negativo. Inclusive as fontes de computador, de gabinete, né, de computador que nós trabalhamos, aquelas fontes ATX, normalmente elas liberam mais 3, menos 3, mais 5, menos 5. Eu consigo jogar com essas tensões, né, de modo a obter a diferença total de potencial. Então se eu tenho aqui o meu zero, perceba, eu tenho o meu zero, tenho um potencial mais 5, e eu tenho um potencial menos 5, em relação ao zero, isso é sempre em relação ao zero, a sua referência. Do mais 5 para o menos 5, eu vou ter 10 volts. Menos 5 até chegar ao zero é 5. Do zero até chegar ao mais 5, mais 5. Então, eu tenho 5 mais 5, 10. Total de 10. Sendo que eu tenho um ponto central ali de zero. Então, do mais para o zero é 5, do menos para o zero é 5, total, se eu pegar ali um cabo, conectar ali um terminal no mais 5 e um outro terminal no menos 5, e for medir ali a diferença de potencial, eu vou ter entre o mais 5 e o menos 5, 10 volts. Entre o mais 5 e o zero, a minha referência, ou terra, 5 volts. Entre o menos 5 e o zero, menos 5 volts. Entende? Então, tudo depende, pessoal, da onde está a nossa referência, né? Onde eu coloquei, para onde eu quero medir como referência, que normalmente é o 0 volts, que a gente chama de 0 volts, que é o TR, por aí vai, e da onde está saindo ali o meu ponto de torneira, meu ponto de mangueira ali em relação, né, à altura que eu tenho, né? Sempre faz a subtração. O conceito de diferença de potencial é um conceito de subtração entre dois potenciais diferentes, entre dois pontos com altura diferente. Na hora que eu faço a subtração entre as alturas, eu consigo obter a minha DDP, a diferença de potencial. Bacana? Show? Plus? Estão entendendo os conceitos, pessoal? Fiquei com dúvida nesse slide com relação a esse conceito, joga lá no grupo, deixa passar não, que a gente responde rapidinho. Bacana, pessoal? Então, olha só, algumas curiosidades para a gente ter noção aí, né, do que é uma DDP. Eu mostrei a pilha na aula passada. Essa pilha é 1,5 volt, né, normalmente. Vou pegar elas aqui, ó. Então, nós temos aí vários conceitos, né? Eu tenho aqui uma pilha comum, AA, que é 1,5 volt entre os dois pontos. Aliás, uma pilha comum, ela sai, já comentei isso, ela sai de fábrica com 1,6 volts mais ou menos. Ela vai sendo consumida, vai sendo descarregada ao longo do seu uso, né? Quando chega 1,5 volt, está mais ou menos com meia vida. A hora que chega a 1 volt, ela já não tem carga elétrica suficiente aqui dentro para poder fazer a maior parte dos circuitos funcionarem de forma adequada, né? Citei também essa bateria, muito usada também, que é de 9 volts entre os dois polos, 9 volts. Né? E à medida que ela vai sendo utilizada, a carga elétrica vai diminuindo até o ponto que ela não consegue mais acionar o circuito. Ok? Tem essa bateria aqui, utilizada muito em balança digital, equipamentos eletrônicos, né? Que é a CR, o modelo dela, CR2032. Essa aqui, quantos volts tem ali? Quem consegue ver na caixinha aqui embaixo? Olha lá. Opa, 3 volts aqui, ó. Tá vendo?
Então essa bateria, esse discozinho aqui metálico, ela é de 3 volts. Pelo próprio tamanho dela, a gente observa, né, que ela consegue armazenar pouca carga elétrica. Então ela é rapidamente consumida. Tem alguns relógios que utilizam, algumas balanças digitais que eu já vi, alguns brinquedos, né, que trabalham com uma dessa aqui entre os seus terminais são 3 volts. Beleza, pessoal? Nada impede, só que me lembrou aqui, para ver isso com mais calma depois, de eu associar essas baterias aqui. O controle tem 2, elas são ligadas em série, né? Tem brinquedos aí que tem 4. Então, se eu tenho 2 em série, eu vou somar 1,5 volt de uma pilha com mais 1,5 volt de outra pilha. Vou ter 3 volts no total. Se eu tenho 4 pilhas, percebam, de 1,5 volt, se elas estiverem ligadas de forma adequada, né, as 4 em série, eu vou ter 4 vezes 1,5, que são 6 volts. Então perceba que eu posso fazer associação de pilhas, de baterias, e aí somando ali a tensão de uma com a outra, se elas estiverem conectadas em série. A maior parte das vezes é assim que a conexão, né, nos eletrodomésticos, nos circuitos, né, eletrônicos trabalham, e eu vou somando as tensões de quantas pilhas eu tiver. Deu dúvida? Pesquisa mais sobre esse assunto aí, sobre a ligação das pilhas em série, as ligações da pilha em paralelo. Comecem a desenvolver esse conceito. Sei que ainda é muito embrionário, ainda está muito no início. Vocês podem ir pesquisando e vai aparecer algumas dúvidas. Joga lá no grupo, que a discussão vai ser bacana. Ok, pessoal? E a bateria de um carro, né, veicular normal, vamos ter 12 volts. E nós vemos algumas características nessas baterias de automóvel, porque algumas pegar um carro mais 1.0, mais econômico, Celta, às vezes a bateria de 42, 40 ampere-hora, né? E nós vamos ver essa unidade depois melhor e ver que eu consigo escrever isso em forma de coulombs, que nós vimos carga elétrica. Lembra do quê? Quantidade de carga elétrica Q, N, número de elétrons em excesso ou em falta vezes o E. Então eu consigo escrever isso através de coulomb. O ampere-hora se transforma em coulomb. Quanto mais ampere-hora, mais coulombs eu tenho. Na verdade, 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Então, se eu pegar 1 coulomb, é 1 ampere por segundo. 1 ampere segundo, melhor dizendo. E aí a gente vai explicar isso melhor quando a gente falar de corrente elétrica. Vou deixar isso para falar. Já a gente entra no assunto de corrente elétrica e nós vamos ver essa relação entre ampere-hora ou miliampere-hora das baterias, a bateria de um modo geral, com coulombs. Mas o fato é, se eu tenho um carro Celta de 40 ampere-hora, tenho um carro, um sedã médio, que usa 60 ampere-hora, outros veículos, né, umas SUV ou talvez uma caminhonete vai precisar de mais quantidades, né, 90, 100 ampere-hora, muitas vezes. E se a gente imaginar um caminhão, né, que a bateria do caminhão, a gente imagina que ela vai exigir mais, a partida do caminhão exige mais do que um carro, né? Então precisa ter mais carga ali dentro, tem que ter mais ampere-hora, ela vai crescendo de tamanho para armazenar mais carga elétrica, mais coulombs lá dentro, né? Então isso só para a gente ter noção com relação a isso. Muitas vezes as baterias de caminhão são 24 volts, né? Não só tem mais carga lá dentro, mas como a tensão é maior, para aumentar a diferença de altura e estimular a circulação da corrente elétrica, estimular a potência elétrica, motivar mais. Quanto maior a diferença de altura, ali mais intenso vai ser o trabalho realizado, né? Ok? Então comecem a assimilar essas questões aí. A tensão na nossa tomada em Juiz de Fora é 127 volts. Algumas cidades do país, a tensão monofásica é 220 volts. A gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente viaja. Algumas cidades da Bahia, algumas cidades lá do sul, Florianópolis, 220 volts. Você pega o seu equipamento, que não é bivolt, projetado para 127, conecta uma tomada dessa que tem 220 de diferença de potencial, né, vai queimar o seu equipamento. Ok? E é o que nós temos na nossa tomada. Aqui em Juiz de Fora estão quando eu medir com o multímetro lá, nós vamos medir 120, algo próximo de 127, que fica variando em torno desse ponto, né? Pode ter situações que chega a 124, 123, 125, 128 na madrugada, 129, né? Onde a carga é mais leve, a tensão tende a subir um pouco. No período de cargas mais pesadas do sistema, a tensão tende a cair um pouco, fica oscilando em torno desse ponto aí de 127 volts. Show! E a tensão, vamos supor, a tensão gerada lá na usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, os geradores de Itaipu, eles geram uma tensão de 18 mil volts, 18 kV. Né? Então, só você, como é que é gerada a energia? A que nível de tensão? Gera em 127? Não, claro que não. Né? Gera em 138 mil volts,
já na tensão de transmissão, subtransmissão, ou gera 345 mil volts, 500 mil volts, não, nada disso. Né? A geração normalmente é em torno de 13,8 kV até 36 kV. O mais comum é 13,8. Lá em Itaipu, os geradores são de 18 kV. Percebem? As linhas de transmissão, como eu disse aí no Brasil, né, nós transmitimos em alta tensão. Isso permite que as perdas reduzam significativamente. Quando eu falo significativamente, de fato é significativamente. Ficou repetitivo, mas de propósito, né, para vocês já esperem evoluir um pouco mais no curso. A gente consegue demonstrar, se eu fizer uma transmissão de uma grande potência, 80 megawatts, 100 megawatts, né, por 100 km de linha de transmissão, 150 km de linha de transmissão, se eu transmitir em 13,8 kV, eu tenho umas perdas muito grandes, muito considerável, a ponto de comprometer até o processo de geração e transmissão de energia, de não compensar. Né? Agora, se eu faço essa mesma transmissão em alta tensão, ao invés de 13,8 kV, 138 kV, lembra do K? Que é um múltiplo do SI, né? Significa 1000. Então, se ao invés de 13.800 volts, 13,8 kV, eu transmiti em 138 mil volts, 138 kV, as minhas perdas caem na proporção de 100 vezes. Então, torna a atividade, né, muito mais fácil, com muito menos perda, né, com muito mais tranquilidade, muito mais viável tecnicamente, economicamente, de todas as formas. Né? Então, eu gero, lá, deu para ter uma ideia aqui do sistema de potência, né? Eu gero em 13,8 kV, né? Ou em 18 kV, como o caso de Itaipu, faço a transmissão em altíssima tensão, 138 mil volts, 230 mil volts, 345 mil volts, até 750 mil volts, e depois chega nas cidades, eu abaixo novamente, né, para 13.800 volts, 23 mil volts, como é o caso de Juiz de Fora, levo isso para os bairros que tem outro transformador que abaixa ainda mais para 220/127 até chegar nas nossas tomadas. Bacana? Mas o fato é que as linhas aqui no Brasil vai desde 138 mil volts, 138 kV, até 750 mil volts. Na China já tem linha de 1 megavolt. E se a gente voltar lá nos múltiplos desse, o que é megavolt mesmo? Quem se lembra? Opa, aqui é o megavolt aqui, ó. Kilovolt é 1000 vezes maior. Megavolt, 1 milhão de vezes maior. Ainda tem o gigavolt, que é 1 bilhão de vezes maior. Então, 1 megavolt é 1 milhão de volts. É 1000 kV, 1 milhão de volts. Olha que bacana. Né? Lá na China já tem esse tipo de linha de transmissão. Show, pessoal. Aqui nós temos alguns exemplos. Eu coloquei só, como eu mostrei aqui, numa pilha comum, né? De 1,5 volt. A CR2032, tipo pastilha, né? De 3 volts. Uma bateria veicular de 12 volts padrão, aí 60 ampere-hora. E uma bateria de caminhão, 24 volts, já com uma quantidade de ampere-hora muito superior. Não saberia dizer qual é esse modelo aqui, mas ela tem mais carga elétrica e essa carga elétrica está armazenada debaixo de uma diferença potencial ainda maior do que 12 volts, o dobro, né, 24 volts. Isso para garantir que os elétrons vão sair com pressão, vão sair com potência para executar o trabalho, que muitas vezes é a partida de um caminhão que liga o motor, algum procedimento mais difícil para o motor de um caminhão funcionar. Bacana? Conhece todos esses tipos aí? Quais são os outros tipos, né, pessoal? Que vocês poderiam citar aí de pilhas, baterias, geradores que vocês conhecem? Comenta aí com a gente, coloca lá no chat, contribui, né? Faça uma pesquisa, vai lá no Google. É hora de vocês irem para o Google, pesquisar sobre o assunto, pesquisar sobre diferença de potencial, pesquisar sobre as pilhas, os tamanhos, as cargas elétricas, como é que a gente trabalha com os miliampere-hora, né, de uma bateria recarregável. Então é hora de vocês pesquisarem mais sobre o assunto. Eu encorajo aí a cada um dos senhores a pesquisar mais sobre o assunto, beleza? E agora chegou o Yoda. É aquele momento que a gente relaxa, toma uma água, respira, para ver se a gente está entendendo o conteúdo. E vem o senhor Yoda aí, sempre com alguma novidade, alguma brincadeira, para nos distrair um pouco, né? Olha só que tirinha fantástica, pessoal. Nós temos aqui um passarinho em cima de uma rede, um cabo de energia energizado, né?
a diferença de potencial entre os dois pés do passarinho aqui, por exemplo, 127 volts. Né? Então, era toda 127 volts. Aqui, entre um ponto e o outro passarinho, quase que não vai ter diferença de potencial nenhuma. Né? E a cobra está vindo aqui para tentar pegar o passarinho. Né? Mesma coisa, a cobra encostando em vários pontos aqui, a linha toda é 127 volts. O potencial, a altura, vamos imaginar como altura. A altura, né, em metros que estaria essa linha energizada seria de 127 metros, por exemplo, em relação ao chão, em relação à terra, né, ou 127 volts em relação à terra. E aí o passarinho, muito espertamente, porque que nem o passarinho, aqui nem o passarinho, nem a cobra iriam sofrer nenhum tipo de choque elétrico, porque eles não estão sujeitos a nenhuma diferença de potencial. Eles estão numa altura de 120 metros e vão continuar a 127 e vão continuar lá. Eles não estão encostando no chão. E aí o que o passarinho faz? Ele sai dessa fase que está energizada com 127 e vai para a fase de baixo. Pulou aqui para baixo. A cobra vai tentar acompanhar para pegar o passarinho. E na hora que ela desce dessa fase de cima para a fase de baixo, desse cabo para esse, normalmente tem 220 volts de diferença de potencial. Então o passarinho saiu do 127, foi para outro 127, voando. Né? Se ele tivesse encostado uma asa num cabo, outra asa no outro cabo, ele ia tomar choque também, porque ele estaria submetido a 220 volts. Mas ele pulou para a fase de baixo, voando, encostou aqui. Essa de baixo é 127 em relação à Terra, essa de cima é 127 em relação à Terra, e uma em relação à outra é 220. Isso é porque é corrente alternada. Vocês vão aprender isso só no próximo módulo. Não é corrente contínua, né? Então a conta não é um menos o outro simples assim, não. Tem mais um detalhe de um ângulo aí envolvido. O fato é, né, a grosso modo, ele pulou do 127 da fase de cima, pulou para a fase de baixo. Na hora que a cobra fez isso, parte dela ficou encostada na fase de baixo, o restante na fase de cima. A DDP entre esses dois cabos energizados vai provocar aí um baita choque na cobra, né? Que a gente vai até levá-la à morte aí, porque ela ficou parte do seu corpo na fase de cima, parte do seu corpo na fase de baixo. Diferente do passarinho, que está 100% ou em cima ou 100% só embaixo. Né? Então, ela estabeleceu, a cobra aqui, ela estabeleceu um caminho entre a altura e a outra altura, que a diferença aqui em metros seria 220 metros, ou no nosso caso aqui, 220 volts. E aí ela estabeleceu o trajeto pelo corpo dela, os elétrons vão fluir saindo de um cabo para o outro cabo, usando ela como ponte, né? Como caminho. E aí ela vai fritar. Né? Então, certamente, esse daqui é um passarinho que eu falo, é um passarinho que estudou no IFE, formado aqui no IFE, e ele usou do seu conhecimento para salvar a própria vida, né? Para salvar aí a própria pele ou a própria pena. Né? Então é isso aqui, essa tirinha aí fantástica para reflexão. Né? Como é que vocês conseguem aprender através aí de uma tirinha, de uma brincadeira, de um desenho, como é que leva a pensar e aprender. Bacana, pessoal? Agora, ainda né, falando de DDP, diferente de potencial, temos aí os geradores, baterias, pilhas que nós já vimos, eles fornecem uma tensão elétrica, ou seja, transformam algum tipo de energia elétrica necessária, transformam algum tipo de energia em energia elétrica necessária para movimentar alguma coisa, fazer alguma coisa esquentar, acender, movimentar. Ou seja, né, os geradores elétricos, pilhas, baterias, sempre eles fazem um processo de conversão de energia. Ora, a pilha, a bateria, é um processo de conversão de energia química, uma reação química que ocorre aqui dentro, que converte energia química em energia elétrica, né? A bateria é a mesma coisa. Os geradores elétricos, eles vão converter ali o movimento ali, né? Eu posso pegar a conversão da água, da queda da água, olha só, né? A diferença de altura de uma queda d'água, pegar essa energia mecânica, converter em energia elétrica. Eu posso pegar a energia dos ventos e converter em energia elétrica. A energia térmica, calor, para ferver água, por exemplo, e gerar vapor. E esse vapor passar por uma turbina, girar uma turbina, né? E essa potência mecânica da turbina eu converter através de um gerador elétrico em energia elétrica. Né? Então, olha só quantas formas de energia. A energia solar pode ser convertida em energia elétrica.
né? Então percebam aí, até a energia nuclear, do calor liberado pela fissão nuclear, é convertido em energia elétrica. Então, assim, é sempre um processo de conversão de energia, né? Energia mecânica, energia das marés, energia do vento, né? Energia nuclear. É sempre um processo, energia térmica, né? De conversão de uma energia em energia elétrica, energia química. Bacana? Só para ficar claro que assim, a gente não gera energia, a gente converte energia num tipo de energia em energia elétrica. Show? Plus? E um conceito importante agora para fazer, já que a gente, né, massacramos bastante, batalhamos muito sobre o conceito de DDP, entender agora o que eles fazem dentro de um condutor de energia, dentro de um cabo elétrico, dentro de um fio elétrico, né? Como que a gente faz os elétrons, então, se movimentarem dentro de um fio condutor para realizarem, para acender uma lâmpada, esquentar um chuveiro? Como é que isso funciona, né? Primeiro, a pergunta: como fazer os elétrons se movimentarem de forma ordenada? Porque, na sua essência natural, sem nenhuma DDP, sem nenhuma diferença de potencial, sem nenhuma tensão elétrica aplicada nos seus terminais de um condutor, de um cabo, os elétrons ficam bagunçadinhos aqui, ó, totalmente desordenados. O movimento dos elétrons livres num condutor metálico, ele é todo desordenado. Vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, uns bate com o outro, fica aquela bagunça que não vai para lugar nenhum. Né? A verdade é essa. Né? Então, todo material condutor metálico, ele possui elétrons livres, né, na sua camada mais externa, na nuvem lá dos elétrons. Só que esses elétrons estão ali bagunçados, embaralhados, rodando de um lado para o outro, sem nada realizar. Né? Eles não seguem um caminho definido. À medida que eu estabeleço uma diferença de potencial nos terminais de um fio, de um condutor, olha lá, agora eu liguei uma bateria que tem uma diferença de potencial de 9 volts, e eu liguei o menos aqui e o mais do outro lado de um condutor. Então agora, olha que imagem bacana. Eu estabeleço um movimento ordenado de elétrons, todos na mesma direção, todos saindo do menos e indo em direção ao mais. Aí é como se fosse uma marcha aqui militar, né? Naquela sequência certinha, naquela batida certinho. Então agora os elétrons livres que existiam naquele material condutor estavam todos bagunçados. Agora a bateria, a fonte, coloca eles todos em ordem, marchando de forma síncrona, de forma disciplinada, em direção ao outro polo da pilha, da bateria. Né? A gente pode até observar isso, que os elétrons eles estão saindo aqui do terminal negativo da bateria. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eles estão saindo do terminal negativo da bateria. A gente sabe que o negativo repele o negativo, né? Sinais, mesmo sinal, cargas de mesmo sinal se repelem, sinais opostos se atraem. Então o negativo expulsa o negativo dessa ponta. E aqui do outro lado é positivo. Ao mesmo tempo, o positivo atrai os negativos desse cabo. Então, eu tenho aqui o polo negativo empurrando, sai de perto de mim, porque é repulsão, é força de repulsão. E eu tenho o positivo aqui atraindo, vem para mim. Então, o negativo sai daqui e o positivo vem para mim. O negativo sai de perto de mim e o positivo vem para perto de mim. E com isso, eu consigo, olha que fantástico, estabelecer uma diferença de potencial entre os terminais do meu condutor de 9 volts, que vai fazer os elétrons serem repelidos do negativo da bateria e ir para o positivo da bateria. Então esse movimento é tudo muito, muito orquestrado, né? É uma marcha muito disciplinar na hora que eu estabeleço, aqui uma fonte, uma DDP nos terminais do condutor. Se eu não tenho a fonte, nada acontece. Eu não tenho essa força de repulsão do negativo, de atração do positivo pelos elétrons, eu não tenho essa ordem, não tenho essa disciplina, eu não tenho essa mecânica envolvida aí. Ou melhor dizendo, essa elétrica envolvida aí. Ok? Joia, pessoal? Olha que interessante aqui. Perceba, eu tenho aqui a diferença de potencial entre, quando a gente fala de coulombs, né? Para entender essa relação que há entre os coulombs, né, e a DDP, um objeto A mais 2 coulombs, um objeto B mais 2 coulombs. Ora, se eles estão com a mesma quantidade total de carga elétrica, os dois estão com 2 coulombs, vai haver algum movimento?
Não, né? Por quê? Eu tenho aqui, né, dois objetos com a mesma carga. Um está com mais 2 coulombs, o outro com mais 2 coulombs. Na hora que eu encostar os dois, não vai haver troca de cargas elétricas. Né? Não tem desequilíbrio. É necessário que tenha um desequilíbrio para ter movimento de cargas elétricas. Ok? Tem que ter, então, esse desequilíbrio de cargas. Olha esse outro exemplo. O corpo A está com mais 4 coulombs, o corpo B está com 1 coulomb. Então, se agora o material A ele tem 4 coulombs, o B1, vai existir uma diferença de potencial entre os dois, porque eles possuem aí cargas elétricas diferentes. E aí, você pode imaginar o seguinte, opa, tem diferença de potencial do 4 para o 1? Tem aqui, ó. Como eles têm cargas elétricas diferentes, vai surgir uma diferença de potencial equivalente. E do 4 para o 3? Sim, tem um desequilíbrio. Aí do 5 para o 2? Tem um desequilíbrio. Só para romper aquela ideia que nós temos de que isso tem que ser tudo em relação ao zero. Eu tenho que ter 4 e a outra tem que estar no zero. Neutra, descarregada. Não, não precisa. Um objeto está descarregado para ser estabelecido, ter o seu zero, para ter uma diferença de potencial entre eles. Lembra a questão da torneira? Eu posso ter uma torneira a 8 metros de altura, a outra torneira a 6 metros de altura. E entre as duas torneiras tem 2 metros, tem 2 volts, entre uma torneira e outra. Então, aqui, eu posso ter aqui, inclusive, a menos 4 para menos 2, menos 4 para mais 4, menos 4 para mais 5, menos 4 para 0. O fato é, os objetos, eles têm que ter cargas elétricas diferentes para provocar um desequilíbrio, uma diferença de altura, para aparecer uma diferença de potencial. Se eles estão na mesma altura, se eles estão com a mesma carga elétrica ou na mesma altura, não há diferença de potencial. Agora, se eles estão em alturas diferentes, sempre vai haver uma diferença de potencial. Bacana? Tranquilo, pessoal? Agora, como já estamos aí com 32 minutos de vídeo, eu vou parar porque a gente tem que colocar acessibilidade, senão o vídeo fica muito longo, e eu vou parar aqui e vou dar sequência, finalizando essa questão, a diferença que tem entre corrente contínua e corrente alternada, fechando o assunto de EDP e já iniciando o assunto aí de corrente elétrica. Bacana? Tranquilo? Então tá jóia, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus e até daqui a pouco.